Olá, boa tarde. Estou aqui nesse final de tarde de segunda-feira, dia 1º de julho, para trazer a reflexão, um assunto sobre falar com Deus. A necessidade de você ter sabedoria para falar com Deus. Falar com Deus não é simplesmente você ter a vontade de falar com Deus, não vai te possibilitar ao êxito de falar com Deus. Mas o que é preciso para falar com Deus? É preciso uma senha? É preciso recorrer a uma religião? É preciso recorrer a um líder religioso? É preciso... O que é preciso para falar com Deus? É uma pergunta interessante. E eu gostaria de trazer esse assunto aqui, a reflexão. Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo, até esse final de semana me questionaram sobre isso, e eu falei, não, porque não estava surtindo muito efeito e não estava tendo muito aproveitamento. E esse meu amigo me falou, não, eu assistia os vídeos, eu gostava de assistir os seus vídeos e tal. Então assim, eu vou publicar essa reflexão aqui hoje em função disso. Porque se uma pessoa ouvir e tirar proveito do que eu estou falando, eu já estou satisfeito. Eu não vou estar atirando pérolas a porcos. Como diz aí uma frase popular, né? Não atirar pérolas a porcos, que significa você entregar um conhecimento, uma pérola, algo que seja puro, algo que seja nobre, né? Para que porcos possam comer. Ou seja, como se você estivesse pegando caviar e dando para o porco comer, né? Então, assim, a reflexão. O que é preciso para falar com Deus? É preciso sabedoria. É preciso autoconhecimento interior. Você precisa conhecer o seu interior. Você precisa conhecer quem você verdadeiramente é. Você tem muitas vezes muitos exemplos de pessoas que querem conhecer o próximo, né? Ficam tentando traçar um perfil, ficam tentando adivinhar o que a pessoa está pensando, o que é a pessoa, faz julgamentos com relação ao próximo, mas na verdade, as pessoas não se conhecem a si próprio. Se você não se conhece, como você vai conhecer Deus? Não tem como você conhecer Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, primeiro, antes de tudo, é necessário o conhecimento interior, o autoconhecimento interior. É necessário a sabedoria para você saber discernir o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. É importante você saber discernir as dimensões, o que é a terceira dimensão, o que está na quarta dimensão. É importante você saber diferenciar o que é vida do que é existência. Então é importante você saber diferenciar o que é inteligência, que é o que está fora, que é o que está na sua mente, do que é sabedoria, que é o que está dentro de você, que é o que está no seu espírito. Então esse tema é um tema que eu poderia ficar aqui falando horas sobre esse tema, mas para que possamos encurtar e trazer simplesmente a uma reflexão, entenda o seguinte: você é formado de corpo, alma e espírito. Corpo e alma são inseparáveis e vivem na terceira dimensão, ou seja, nessa dimensão, nesse mundo. Esse mundo aqui está na terceira dimensão. Aqui tudo existe. E tudo que existe acaba. Começa dessa linha de raciocínio. Tudo que existe acaba. Pode durar anos, pode durar milhões de anos, mas um dia acaba. E tudo que é vida dura para sempre. Então corpo e alma são inseparáveis e estão relacionados com a terceira dimensão, com tudo que existe. O que é o corpo? O corpo, ele se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. A cabeça manda informação para o tronco e do tronco para os membros. Você tem a alma. A alma também se divide em 3 partes. Quais são as 3 partes da alma? Pensamento, emoção e sentimento. A alma tem poder. Qual é o poder da alma? O poder da imaginação, o poder do pensamento. Ele te leva a lugares infinitos.
Basta você pensar em coisas que possam te levar a lugares infinitos. Basta você imaginar, você se emocionar, você sentir vontade, você sentir desejo, você sentir prazer, você sentir necessidade. É sentimento. Tudo que é sentimento, tudo que é emoção, tudo que é pensamento, tudo que está relacionado a isso é alma. Presta atenção, é alma. A alma está na terceira dimensão. A alma não alcança Deus. O que alcança Deus é o espírito. É o seu espírito. Não confunda o seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, com o Espírito Santo de Deus. Nós temos um espírito. O nosso espírito, ele está relacionado à quarta dimensão, que é a parte do nosso ser que podemos dizer que é a imagem e a semelhança com Deus. É o nosso espírito. Então, quando você alimenta o seu espírito, o que você tem? Você tem sabedoria, você tem amor, você tem comunhão com Deus. O que é o espírito? O espírito também se divide em 3 partes: comunhão, consciência, com C maiúsculo, e intuição. Ou seja, a comunhão com Deus se manifesta através do quê? Da intuição, que nada mais é do que a representação da consciência do ser, que é a manifestação do espírito. Então, o que é o espírito? Comunhão, consciência e intuição. O que é a alma? Pensamento, emoção e sentimento. Só que tudo que tiver relacionado com o espírito é vida. É vida. A vida, o espírito é vida. E está dentro, você não vê. Está dentro de você. Ela está em outra dimensão. Entendem essa diferença? E tudo que é vida dura para sempre, não acaba. A vida é eterna, ela não acaba. O que acaba é a existência. As emoções, os sentimentos, os pensamentos, a matéria, as construções, os bens, o corpo, tudo isso acaba. Tudo isso um dia acaba. Mas a vida não. A vida não. Por que a vida dura para sempre? Porque quando o ser, ele alimenta o espírito e ele está em comunhão com Deus, o que acontece quando o corpo físico dele morre? O corpo e a alma morrem, mas o espírito não morre. O espírito alimentado, o nosso espírito alimentado, em comunhão com Deus, ele está conectado com Deus. É a parte do nosso ser que tem a vida eterna. A vida eterna pertence ao nosso espírito e não ao nosso corpo. Nós, quando queremos conversar com Deus, primeiro é necessário nos conhecermos. É necessário você conhecer o seu espírito. É necessário você alimentar o seu espírito. É por isso que muitas vezes as pessoas tentam resolver os seus problemas combatendo o mal. O mal não se combate. Basta você alimentar o bem. Basta você alimentar o seu espírito, que a sua alma vai enfraquecer. Porque o mal está na alma, está no corpo. O mal que eu digo, quando você tem o mal. No espírito não existe o mal. Não existe espírito doente. O que existe é a alma doente, corpo doente. Espírito doente não existe. O espírito ou ele é ou ele não é. Ou ele está vivo ou ele está morto. Ou ele está fraco ou ele está forte. Porque o espírito não existe. Espírito não pensa. E a alma não ama. Mas como assim? Então como que eu vou... O espírito não pensa. O que pensa é a alma. Então quando você quer se conectar com Deus, você não pode pensar. Não é pensamento, não é o seu pensamento que vai te levar a Deus, não é o seu pensamento que vai te levar ao entendimento da palavra de Deus, não é a sua inteligência que vai te conectar com Deus, mas a sua sabedoria. O espírito não é inteligente, ele é sábio, ele tem sabedoria. A alma é inteligente. Um
depende do outro. Ninguém é melhor do que nada, nenhuma parte é melhor do que a outra. As partes se completam. E o equilíbrio das partes é que fazem o todo. É que fazem a perfeição do todo. Porém, a ordem dos fatores é primordial. O seu espírito tem que estar acima de tudo. Por quê? Porque se o seu espírito está mais alimentado, você tem consciência do que você faz. Então você age por consciência, por intuição. Você age com uma conexão em outra dimensão. Na quarta dimensão, na vida, nos mundos celestiais, no mundo de Deus, no lugar aonde, ou no espaço aonde você tem a comunhão com Deus, não existe tempo e não existe espaço. Então o homem de visão, o ser de visão, o ser que tem sabedoria, o ser que alimenta o seu espírito com amor, com caridade, com comunhão, é um ser que tem visão. Visão a longo prazo. Não é uma visão momentânea, não é uma visão de prazer, não é uma visão de vontade. É uma visão consciente, que é a manifestação do espírito do homem. Entenda isso. Leve essa minha pequena contribuição como uma reflexão sua e chegue à sua conclusão. Busque a Deus enquanto você pode encontrar. Dobra o teu joelho, ora e busque a Deus, mas busque com o espírito e não com a alma, não com a emoção, não com o sentimento, mas com a vida, com o espírito, com humildade, com sabedoria, com amor, em verdade. O espírito é verdadeiro. A alma é mentirosa muitas vezes. A alma engana o próprio ser. A nossa própria alma é o nosso próprio inimigo. Porque só você pode permitir aquilo que você tem. Você tem tudo aquilo que você permite. Ah, mas eu tô doente. Eu não permiti a doença. Permitiu. Você aceitou a doença. Você aceitou a doença e você ficou doente. Ou então você não acreditou na cura e você ficou doente. Eu vou falar pra você. Fiquei doente, uma hérnia inguinal. Vou dar esse testemunho aqui nesse vídeo. Primeira vez que eu tô falando, dando esse testemunho num vídeo. Eu tive uma hérnia inguinal. Tem mais ou menos uns 8 meses. Cirurgia, o médico, exame e tal, cirurgia, etc. Eu não acreditei na cirurgia, eu acreditei que Deus ia me curar. Eu falei, não, Deus vai me curar. Eu acredito num Deus de cura, eu acredito num Deus de poder. Eu acreditei, eu tive fé. Eu movi o meu espírito. Em comunhão com Deus, eu clamei a Deus. Eu falei, Deus me cura, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de cura. E eu acredito na cura. Todo mundo, até mesmo o pessoal religioso, duvidou. Falou, meu irmão, Deus mandou o médico para te curar. Meu irmão, Deus mandou o médico para... Não tem jeito, isso não tem jeito, é só cirurgia. Eu só ouvi isso. Não encontrei cura em lugar nenhum. Mas eu encontrei a cura, sabe aonde? Dentro de mim. Eu fico curado. Eu não tenho nada. Nada. Eu desço, eu nado, eu corro, eu malho, eu pego peso, eu pedalo, que é o que mais força o abdominal, eu pedalo, eu faço barra, eu faço flexão, eu faço abdominal, tudo. Eu não tenho nada, eu fui curado. E eu creio. Isso não é papo de religião, meus amigos. Entenda, é comunhão com Deus, é fé, é sabedoria, porque Deus capacita você, Deus vai te falar o que você vai fazer, mas você tem que estar em comunhão com Deus.
Não adianta você querer ser inteligente, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e tentar entender as coisas. Não. Espírito não entende. Quem entende é a alma. Quem pensa é a alma. Quem raciocina é a alma. Se você não alcança essa divisão dentro de você, se você não alcança essa divisão para você mapear dentro de você o que cada parte do seu ser é responsável e o que ele é capaz de fazer, você não vai alcançar o milagre na sua vida. Você não vai alcançar falar com Deus. Antes de você tentar falar com Deus, fala com você mesmo. Olha para dentro de você. Dobra o teu joelho. Busca uma experiência verdadeira com Deus. Você tem que buscar milagre. Você tem que buscar a certeza de que Deus existe. Porque senão não adianta. Senão não adianta. Você ficar acreditando porque você ouve falar, não adianta. E bota uma coisa na sua cabeça. Primeiramente, porque primeiro você tem que partir da sua inteligência, porque você tem que ser inteligente também. Você também tem que ser saudável. Não é só sábio, eu tenho que ter sabedoria. Tudo, você tem que ter tudo. Você tem que ter o equilíbrio. Você tem que ter as três partes do seu ser equilibradas. Na ordem, o espírito, a alma e o corpo. Medita nisso que eu estou entregando para você. Busque a Deus enquanto você pode encontrar. E você vai encontrar Deus dentro de você. Alimenta o seu espírito. Não combata o mal. Só alimenta o seu espírito. Porque quando você tiver força suficiente para mover o seu espírito, aí você vai falar com Deus. Seja Jesus a sua luz. Paz e amor para você, meu irmão. Busque a Deus enquanto você pode encontrar.